Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Carolina e eu vim aqui para falar com vocês sobre o meu projeto de estágio supervisionado da faculdade Uninter. Ok, vamos começar falando sobre algo que eu acho que é notório para muitos de nós que crescemos na igreja e conseguimos ver de fato a perca da influência da palavra ser cristão, da palavra cristão e do ser cristão. Eu me lembro que quando eu era criança, alguém chegava e falava: Olha, essa pessoa é cristã. Isso tinha um peso muito diferente do que se tem hoje. E isso também vem porque antigamente eu acredito que o estilo de vida dos cristãos era diferenciado, de fato, das pessoas que não são cristãs. Uma vida voltada para as coisas espirituais, para as coisas do reino de Deus, mais santidade, enfim, todas essas coisas que deveriam permear a vida de um cristão verdadeiro. E hoje em dia, com a perda disso, a gente perdeu também a influência, não de maneira absoluta, mas com certeza de maneira significativa. A gente pode ver isso dentro das nossas igrejas, com os jovens principalmente. Hoje em dia, os não cristãos ou as pessoas que não compartilham da mesma fé que nós têm uma visão muito diferente e que pouco a pouco tem entrado dentro da igreja e normalizado coisas que na vida de cristãos não deveriam ser normais. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. E eu acredito que muitos de vocês que estão aí do outro lado me ouvindo falar até conseguem pensar em alguns exemplos em relação a isso. Nós podemos pensar em algumas linhas de raciocínio ou teorias para tentar desvendar o porquê dessa perda de influência. Uma delas é que a igreja se focou demais nos dogmas e nas doutrinas e se esqueceu daquilo que é mais importante, que é a parte espiritual e logo em seguida a nossa vida enquanto seres humanos. Afinal, nós somos seres espirituais, mas também somos seres humanos. A segunda delas é que a igreja, o mundo evoluiu rápido demais e a igreja não conseguiu acompanhar essa evolução. A gente percebe, por exemplo, e eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, da minha experiência pessoal nisso, que é como a mensagem era pregada há alguns anos atrás, enquanto eu ainda era criança. A gente percebe que a maneira como a mensagem era pregada naquela época, com mais rigidez, ou até mesmo um certo misticismo, algo voltado para uma dureza muito maior, e até mesmo não levando tanto as pessoas a um conhecimento mais claro e verdadeiro sobre as coisas, funcionava. Hoje em dia não funciona mais. Então, eu acho que uma das teorias que pode explicar isso é o fato da resistência, muitas vezes da igreja, não de mudar a mensagem, mas de mudar a forma como a mensagem é pregada. A gente vê que no mundo ou nos meios não cristãos, a mensagem ela é muito clara, ela é muito aberta, existe muito conhecimento, as pessoas se posicionam de maneira clara com que elas acreditam, conforme elas acreditam. E muitas vezes dentro da igreja, a gente vê mais a igreja falando sobre alguns assuntos que são relevantes, mas se limitando a eles. Se limitando, por exemplo, a falar sobre a vida espiritual, sobre vícios, o que é muito importante, mas hoje em dia a mensagem ela precisa ser mais clara, talvez até um pouco reformulada para atingir as pessoas de uma maneira diferente. É mais ou menos time que tá ganhando não se mexe, não se mexe. Mas muitas vezes, se também não está funcionando, a gente precisa parar, analisar e entender o que está acontecendo e como a gente vai modificar algumas coisas. Como eu disse, não a essência da mensagem, não aquilo que a Bíblia diz claramente para nós, mas talvez a maneira de fazer. E eu acredito que assim, a gente pode atingir as pessoas de uma maneira diferente. A mesma coisa em relação a essa segunda teoria. O mundo evoluiu muito. Eu me lembro de que quando eu era criança para hoje, tantas coisas mudaram.
coisas que antigamente a gente nem tocava no assunto e hoje se fala abertamente, mas dentro da igreja a gente ainda não fala. Então, muitos cristãos estão dentro da igreja com a intenção de fazer dar certo, mas muitas vezes sem as informações, mas apresentando uma resistência, porque já não é como antigamente, que tudo que se falava as pessoas acreditavam, até mesmo com certo misticismo. Hoje em dia, e eu falo porque eu sou uma jovem nesse mundo, eu não simplesmente acredito no sim pelo sim. Eu quero entender o porquê das coisas. E eu acho que muitas vezes falta a gente falar um pouco mais profundamente sobre alguns assuntos, debater um pouco, explicar de uma maneira mais sincera e mais aberta sobre alguns assuntos que até muito pouco tempo eram tabus, mas que hoje não podem mais ser tabus ou serem evitados dentro do meio cristão. A gente precisa falar sobre eles, a gente precisa se posicionar sobre eles dentro da igreja, tanto quanto as pessoas o fazem fora dela. Concordo que a igreja não está aqui para competir com o mundo, mas ir à igreja também significa celebrar em comunhão. E dentro das igrejas tem faltado muito de celebração e de comunhão. Quando foi a última vez, por exemplo, que você cristão assíduo, que frequenta a igreja ali com muita veemência, está sempre presente nos cultos, que você visitou um doente? Ou que você comemorou o aniversário de um irmão seu da igreja? A verdade é que cada vez mais estamos nos isolando dentro dos nossos mundos pessoais. E principalmente como uma jovem que cresceu dentro da igreja, eu falo que a igreja carece de eventos para jovens, porque essa não é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é Cristo, mas isso também é muito importante. É muito importante que o jovem tenha um lugar para ele frequentar numa sexta-feira à noite, num sábado à noite, um ambiente cristão com pessoas que vão influenciar ele para o bem, porque em contrapartida, o mundo oferece milhares de opções, milhares de lugares para você ir num sábado à noite, numa sexta-feira à noite, e com muitas opções do que nós não devemos fazer. Fora isso, muitas vezes dentro da igreja existem muitas pressões do que não se deve fazer, mas em contrapartida, não se fala tanto sobre como se deve fazer, ou exemplos claros do benefício de se fazer o que é certo. Vemos muito se falando sobre pecados que devemos evitar, mas vou trazer um exemplo que sempre me vem à cabeça. Quando o povo estava no deserto e Deus, através de Moisés, falou com o povo que eles não deveriam comer carne de porco. E muitos se revoltaram. E como hoje, quando você fala para um jovem que ele não pode fazer sexo antes do casamento, mas é normal, outros povos fazem, outras pessoas fazem. Ok, mas o que eles não sabiam naquela época é que o fato deles comerem a carne de porco num deserto escaldante, muito quente, aquilo poderia trazer uma doença para eles. E quantas pessoas morreram naquela época? E as pessoas talvez pensem que simplesmente foi um castigo de Deus. Deus não queria proibir eles de comer uma carne X ou uma carne Y. Não é sobre isso. É porque Deus sabia que aquilo os levaria à morte. Muitas vezes a gente impostas regras para nós do que nós não devemos fazer. Mas hoje em dia, com a gama de informações que temos, podemos dizer para as pessoas o porquê de ir para um altar, ir para o casamento sem ter feito sexo, os benefícios disso, tanto psicologicamente, a psicologia de como isso afeta a mente do homem ou a autoestima da mulher. A gente pode debater sobre isso e falar sobre isso. E aí muitos vão falar, nossa, mas nós vamos falar de sexo dentro da igreja? Mas aí que está o grande problema. No mundo hoje, tem milhares de pessoas falando sobre isso.
pessoas que pegam a câmera do seu telefone e se filmam muitas vezes ali indo para esse ato e enaltecendo isso e dizendo que isso é liberdade, enquanto nós estamos com vergonha de falar sobre isso ou com medo de falar sobre isso, de como isso vai soar. E aí nós queremos simplesmente dizer, não faça. Queremos dizer, não vá às festas que o mundo oferece. Mas em contrapartida, muitas vezes, eu, Carol, como uma jovem que queria sair, que queria rir, eu não tinha um lugar para ir. E eu percebi que isso tornou muito mais difícil as minhas escolhas enquanto cristã. Porque eu tinha que abrir mão de algo, mas não tinha nada em troca. E como eu disse, essa não é a essência do cristianismo, mas isso é muito importante, principalmente num mundo que está evoluindo tão rápido e que nos oferece tantas coisas em contrapartida, tantas informações em contrapartida. Então isso é mais uma coisa que eu quero trazer para a gente refletir e que eu quero também saber a opinião de vocês sobre isso. Então, por favor, tira um tempinho e comenta aqui comigo o que você pensa sobre isso. Como é na igreja que você frequenta? Como é a sua visão sobre isso? Você sente falta? Você enquanto jovem, ou até mesmo não tão jovem, muitas vezes um casal mais velho quer sair com amigos e não tem muito aonde ir, ou não tem muito o que fazer, cada um acabou o culto, vai para sua casa e cada um vivendo o seu mundo. Me fala o que você vive e como você se sente, porque a intenção desse vídeo é eu compartilhar com vocês um ponto de vista, mas também ouvir o ponto de vista de vocês, e assim a gente poder trocar esse conhecimento e essa informação. Pensa comigo, 20 anos atrás. O mundo era um lugar, pelo menos para mim, muito diferente. Hoje em dia, você, pai, mãe, tio, confia de deixar o seu filho sozinho na sala, assistindo uma televisão aberta, ou mesmo uma televisão paga? E a internet é um terreno mais perigoso ainda. Lá no mundo, se fala com crianças de 5, 6, 7 anos sobre sexualidade. A gente até vê algumas polêmicas envolvendo a vontade da inserção de cartilhas nas escolas, ou notícias que nos chocam. A depravação, a sexualidade, tudo isso está muito presente no nosso mundo hoje em dia. Mas aí eu questiono, dentro da igreja, quando foi que se falou sobre sexualidade com as crianças? Até 7 anos é formada a personalidade da criança. E eu concordo que tem alguns assuntos que são mais delicados e que devem ser tratados com muito cuidado. Mas no mundo que vivemos hoje, com as coisas tão aceleradas, muitos pais deixam seus filhos sozinhos, com telefones, com iPad, com tablet, no computador. E o mundo, ou as pessoas não cristãs, estão falando sobre essas coisas sem pudor, sem vergonha, sem cuidado nenhum, sem zelo nenhum. E quantas crianças cristãs, filhos de pais cristãos, estão tendo acesso a esse conteúdo de maneira, muitas vezes, até sem controle ou sem o conhecimento dos pais. Então, o que eu quero é que a gente reflita sobre isso e que a gente possa discutir de maneira saudável sobre isso e entender que a gente não precisa, como eu falei já no começo do vídeo, mudar a essência do cristianismo, mas rever como nós temos feito as coisas e tratado sobre as coisas. Uma das coisas mais presentes na sociedade hoje é o feminismo. Quando foi que você, cristão, ouviu, ou pesquisou, ou leu sobre isso, tentou entender sobre isso? Ouvimos mensagens que dizem que a mulher tem que ser submissa ao marido. E o mundo fala que a mulher tem que ser livre, que ela tem que ser dona de si mesma. E eu te pergunto, quando foi que você entendeu o que de fato é submissão segundo a Bíblia? E eu não tô aqui para falar sobre feminismo, sobre sexualidade, ou dar uma opinião pessoal minha em relação a todas essas coisas, ou mesmo
uma opinião baseada na Bíblia. Eu só tô aqui para nos fazer refletir sobre isso. Porque o mundo, ele fala para a mulher sobre sexualidade, sobre que é normal a mulher ser dona de si mesma, que ela não tem que se submeter ao seu marido. E na verdade, a igreja nem ensina ou explica o que de fato significa essa submissão, o que é completamente diferente de uma sujeição, de um abuso do marido sobre a mulher. Não tem nada a ver com isso. Mas muitas mulheres dentro da igreja não conseguem entender, ao menos, o que isso significa e só escutam o que elas não têm que ser. Não tem que ser uma mulher empoderada ou dona de si mesma, e não tem em contrapartida uma mensagem dizendo claramente o que é o feminismo, por que ele começou e quais são os efeitos dele devastador dentro de um relacionamento. Assim como o machismo também. Quando foi a última vez que vimos uma mensagem ou um ensinamento sobre machismo, sobre os malefícios disso, em primeiro lugar, para quem inicia ele, mas para toda uma família. A família é a base de tudo. E a família muitas vezes não é protegida a partir desse conhecimento. Então, a minha proposta é que a gente pense sobre isso, analise todas essas questões, e então a gente possa começar a pensar em soluções para tudo isso. E eu quero sair um pouquinho só das minhas palavras e quero ler para vocês, ou ler com vocês, algo que, na minha opinião, é o livro mais atual da história e que vai nos trazer uma base para essa conversa, que é Provérbios 4:7, que diz assim: o primeiro passo para ser sábio é procurar a sabedoria. Use tudo o que tem para adquirir a sabedoria e a conseguirá. Ame a sabedoria e ela engrandecerá você. Abrace-a e ela o honrará. Enfeitará sua cabeça como um belo diadema e uma coroa gloriosa. Escute, meu filho, faça o que eu falo e terá uma vida longa. Ensino você o caminho da sabedoria e o guio pelo caminho correto. Ande por esse caminho e os seus pés não será apanhado numa armadilha. E a gente pode ver aqui muita coisa que Salomão escreveu sobre a sabedoria e os benefícios de buscar essa sabedoria que vem também a partir do conhecimento. E eu te pergunto, quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Ou você cristão, você já leu toda a Bíblia? Já leu os mandamentos que contém aqui dentro? As instruções de vida que contém aqui? E talvez você me diga que não tem tempo. E talvez seja uma desculpa ótima, perfeita e plausível. Mas será que não tem mesmo? Será que a falta de influência só não reflete o que a igreja de fato hoje tem sido? A verdade é que nós carecemos de um avivamento, de um novo tempo, um tempo de sairmos das redes sociais e nos dedicarmos de novo à vida espiritual. Eu vou trazer alguém aqui para conversar com a gente daqui a pouco, que pode nos contar sobre como ele e alguns amigos, há anos e anos atrás, numa época onde talvez as coisas eram até mais difíceis, tirava tempo para buscar um batismo do Espírito Santo. E a verdade é que hoje, muitos de nós não tiram nem 10 minutos por dia para orar. Ele saía e ia para um lugar afastado da sua casa, era uma caminhada, não tinha carro. E hoje a gente não entra nem no nosso quarto, não caminhamos nem até o nosso quarto. Fechamos a porta e tiramos um tempo com Deus. E é claro que isso vai refletir, porque a gente só emana, só transborda e só dá aquilo que a gente tem. Como a gente vai dar algo que a gente não tem? Se a gente não tem buscado a Deus, se a gente não tem lido a palavra dele, se a gente não tem buscado conhecimento, como a gente vai passar isso adiante? E aí a gente se foca em julgar, em dizer o que está errado, em não, mas não é assim que você tem que fazer, não é assim que você tem que viver. Mas quando paramos para sentar com alguém, olhar nos olhos dessa pessoa
e falar sobre as coisas que são mais essenciais. Como eu falei, você sabe que alguém vai se casar? Sentar e conversar com essa pessoa sobre isso, falar sobre os erros que você cometeu, ouvir também a visão dessa pessoa, porque o mundo vai mudando e a verdade é que muitas vezes eu me senti sendo julgada por pensar diferente de pessoas muito mais velhas ou até mesmo um pouco mais velhas do que eu. Nós precisamos abrir a nossa mente, os nossos ouvidos e falar com amor, e não como alguém que impõe algo, mas alguém que quer conversar e passar uma informação válida adiante. E também, como eu falei, nos autorresponsabilizarmos, buscarmos conhecimento. Em primeiro lugar, em Deus, na palavra de Deus, diretamente nas nossas orações, porque às vezes os questionamentos que nós vamos lá e colocamos no Google, quem realmente é capaz de te responder é Deus. E quantas vezes nós procuramos o Google e não uma conversa sincera com o Espírito Santo, com Jesus? Talvez esse seja o grande problema de hoje. A igreja só está refletindo aquilo que de fato ela está vivendo. E as nossas atitudes enquanto um corpo reflete no mundo, na sociedade à nossa volta, nas pessoas à nossa volta. É por isso que nós devemos tomar esse cuidado. E indo até um pouco para além de nós enquanto pessoas, mas trazendo essa reflexão sobre nós enquanto igreja, quando foi o último movimento que fizemos de evangelização, de trazer novos membros? Ah, mas Carol, não dá tempo, é corrido. Não estamos fazendo. As desculpas podem ser ótimas, mas enquanto nós não fizermos, só são desculpas. Eu costumo dizer que a gente pode dar uma desculpa para fazer ou para não fazer. Em ambos os casos, vamos ter desculpas boas e convincentes, mas no final das contas, são só desculpas. Então precisamos pensar como colocar em prática aquilo que a palavra de Deus traz para nós. Em primeiro lugar, mudando a nós mesmos, a nossa mente, abrindo a nossa mente para refletirmos sobre essas coisas. Talvez você tenha uma opinião formada de que eu estou totalmente errada ou de que eu estou parcialmente certa, parcialmente errada, e a questão não é isso, porque no final das contas, não importa quem está certo ou quem está errado. O que importa é o que funciona, é o que traz os resultados que nós queremos, que é expandir a igreja. Eu falo que a gente perdeu um pouco desse fogo que arde dentro de nós, porque é como quando você vai num restaurante e você come uma comida muito boa. Você quer contar para as pessoas, você quer levar as pessoas para aquele restaurante. Você chega em casa e você fala: amor, hoje eu fui com uma amiga num lugar, a gente vai lá semana que vem. A gente vai tirar um tempo para ir lá, para você provar aquela comida maravilhosa. Quando foi a última vez que você levou alguém para provar do pão da vida? Quando foi a última vez que uma fala sua transformou a mentalidade de alguém? Indo até além, quando foi a última vez que, tendo um contato direto com Deus, você teve a sua mente transformada? Eu poderia vir aqui e dar uma opinião pessoal sobre tantas coisas, mas a verdade é que eu quero nos levar a uma reflexão mais profunda. Eu me lembro que quando eu fui me casar, eu não recebi muitas instruções em relação ao que o casamento significaria. Quais mudanças aconteceriam na minha vida, o que eu deveria evitar e o que eu deveria me dispor a fazer. Foram muito poucos os conselhos que eu ouvi e que foram relevantes, o que poderia ter facilitado a minha trajetória, porque nós vemos na Bíblia que há uma instrução de que as mulheres mais velhas devem orientar as mais novas. E muitas vezes nós não vemos essa orientação presente. E eu trago aqui um relato pessoal meu de como muitas vezes
foi difícil lidar com algumas coisas por falta de experiência. Experiência que alguém talvez poderia ter me passado e eu teria evitado alguns erros no percurso. A mesma coisa acontece em relação à vida financeira ou em relação a como nos portar ou os lugares que devemos frequentar. Muitas mensagens vêm de maneira confusa ou até mesmo de uma maneira que não nos atinge ou nos muda da maneira que deveria mudar a nossa mentalidade, o nosso desejo de sairmos diferentes de um culto, de uma reunião, de um encontro. Então, essa reflexão é o que eu quero trazer para nós. E eu acho que, dentro da minha opinião, que não é uma opinião absoluta, né? Mas e também não existe só uma ou duas maneiras de fazer, mas várias. E é isso que eu quero pensar com vocês. De fato a gente começar a introduzir essas mudanças em nós. O fato de, como eu falei, ligar para alguém que a gente percebe que não está ali tão presente, ou conversar com as pessoas, entender a maneira como elas pensam, pesquisar mais sobre isso. Às vezes a gente fala, para que eu vou pesquisar sobre feminismo? Eu não sou feminista e tá tudo bem. Mas será que isso não é um pouco egoísta? O fato de eu me limitar a mim mesmo? Eu acredito que não era isso que Jesus queria. Jesus queria que nós transformássemos a vida das pessoas. Quando foi a última vez que as suas palavras ou as suas atitudes transformou a vida ou a mentalidade de alguém? Quando foi a última vez que visitamos alguém doente, que choramos com alguém que estava triste, ou que festejamos as comemorações de alguém? A verdade é que até mesmo dentro da igreja, hoje a gente evita de dar testemunho para os irmãos não ficarem com inveja. Isso é uma triste realidade que nos cerca. E eu quero trazer essa reflexão para nós e quero que você escreva aqui nos comentários o que você pensa que poderia ser uma solução para tudo isso. Lembrando que, no meu ponto de vista, nenhuma solução que comece no outro é uma solução válida. A solução sempre começa em mim. A solução sempre parte de uma mudança pessoal e isso refletir no outro, influenciar o outro a mudar também.